Tá certo, é o nosso Ver Mais Já no Ar, ao vivo, sempre ao vivo para você. E olha, pessoal, em um mundo cada vez mais globalizado e também conectado, falar outras línguas é indispensável. E você sabia que em algumas seleções de trabalho o inglês é considerado exigência mínima e não mais aquele diferencial? Pois é, francês, italiano e principalmente o alemão são hoje uma das línguas mais procuradas pelos estudantes. Dá só uma olhada. Viajar, conhecer novas pessoas, conseguir um bom emprego. Aprender a falar outras línguas hoje é praticamente obrigação para as pessoas que querem realizar esses desejos e concretizar a ideia de trabalhar onde sempre sonhou. Na verdade, assim, deixou de ser um diferencial, né? É quase que uma obrigação hoje em dia o profissional, para se destacar um pouco mais no mercado de trabalho, saber um outro idioma, né? E o nosso carro-chefe continua sendo o inglês, obviamente, né? A gente vai ter aí a Copa das Confederações esse ano, a Copa do Brasil ano que vem, então cada vez mais, independente do setor que a pessoa trabalhe, ela precisa ter o inglês, né? Então tem crescido bastante. As pessoas também que trabalham com moda, tem crescido bastante o aumento aí da procura para francês e italiano também, por causa das tendências aí de Paris, de Milão e tudo isso, então tem crescido bastante também. Aprender a falar inglês ainda é o maior desejo das pessoas que querem falar outro idioma. E como a Copa do Mundo no Brasil acontece no ano que vem, as escolas de idiomas já percebem uma procura ainda maior de alunos por cursos de inglês. Além disso, é unanimidade entre a garotada que curte a vida digital e já sonha alto e pensa no futuro promissor. Eu acho uma língua muito legal, a língua mundial mais falada do mundo. Eu consigo viajar e entender os filmes, as músicas. Atualmente, pelo menos, é a língua mais difundida no mundo. É a principal, assim, para se aprender, para poder trabalhar, viajar. Acho que é a mais importante hoje em dia. O inglês já é consagrado, mas outros idiomas vêm ganhando destaque. E o alemão é um deles. Dos alunos que entram nas escolas, 20% procuram este idioma, seja por questões profissionais, culturais e até mesmo por curiosidade. Bom, eu fiz curso de gastronomia e o meu coordenador de gastronomia ele já falava muito sobre a Alemanha das vezes que ele esteve lá. E coisas muito boas, assim, não só sobre a comida, mas muito sobre a organização, a disciplina, a verdade que eles têm, né, no seu método de viver. E, enfim, meu pai também, ele fala muito sobre lá, ele já esteve lá e conferiu todos os dados que foram me apresentados. E então eu fiquei apaixonado e eu quero muito conhecer, mas eu queria já chegar lá podendo entender e falando alguma coisa. Aprender alemão significa relações de negócios mais favoráveis. Além disso, é a segunda língua mais importante nas ciências. Uma língua que fascina quem quer aprender e também os especialistas que ensinam. Geralmente eu falo para os alunos o seguinte: todo mundo está aprendendo inglês, todo mundo sabe inglês, mas eu acredito que tem que ser o alemão é uma língua diferenciada, é um ponto a mais do inglês. Aí no caso eles não teriam o inglês e o alemão. E esse semestre a procura foi bem maior, aumentou muito o número dos alunos. E não é tão difícil assim não. Vejam o Pedro, que tem apenas 4 aulas no currículo. Ich lerne eine neue Sprache, que significa eu aprendi uma nova língua. Mas não são só os brasileiros que sonham em aprender outra língua. Os estrangeiros que visitam ou residem no Brasil também querem aprender o português. Because my boyfriend is working here. Ana veio estudar português, pois o namorado veio trabalhar no Brasil em uma empresa multinacional. E como lá na Suécia agora está abaixo de zero, ela também prefere estar aqui e ficar deitada na areia não é mais o suficiente. Ela quer frequentar outros lugares e conhecer novas pessoas. E ela até já sabe falar um pouquinho de português. Eu gosto de estudar português.